Pessoal, ok? Estava lembrando aqui, tempos atrás, falando sobre o assunto, uma música, ok? Que fala no repertório que relaciona a própria cultura. Antes disso, queria mostrar aqui a capacidade aeróbica, o teste Cooper, que o Cooper coloca uma questão importante aqui. É lógico que pesquisas foram ligadas às Forças Armadas, a maioria, e além do Texas, né? Aquela cadeia internacional lá, que nos coloca efetivas histórias expoentes. O que eu quero dizer? Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, aqui embaixo é muito diferente. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, aqui embaixo é muito diferente. Ou seja, é a cultura. É a motricidade humana, vou dizer, mas que eu estou, em campos de precauções de falar sobre motricidade humana. Aí fica outro critério de vocês, não sei se amanhã eu estaria aqui ou depois, mas nos coloca fatores importantes. Amanhã aqui quero dizer o quê? Neste lugar, nessa sala, nesse quarto, nesse espaço, nesse tempo, nos coloca fatores categóricos relacionados à existência nossa. Mas assim, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo é muito diferente. Ó, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Ó, Biquíni Cavadão vai contratar com amor. Ó, faça um pouquinho, eu faço um pouquinho a voz dele. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Janaína, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo é muito diferente. Ok, então, quando falamos aqui nesses pontos importantes que relacionam a maneira de vermos alguns pontos que venham se colocar, ok? Veja bem, estava vendo no capítulo 6, o Cooper aqui, embora ele participou do processo ad fundo relacionado a CSM, ok? Essa associação que intercala pesquisas que vêm a nortear o esporte, várias associações que vêm a nos colocar fatores importantes. Falou que o Cooper tinha que fazer alguma pesquisa mesmo, sendo associado também lá dos Texas, né? Nós somos Texas brasileiro, pessoal. Não vou falar que algo superior é brasileiro, mas o Texas é brasileiro, ok? Às vezes ainda nós temos essas questões nas nossas veias e pulsos ou punhos de querer justiça com as suas próprias mãos e relacionado à pesquisa. Então, hoje eu estava falando o quê? Sobre o treinamento unilateral. Aonde tem um meio unilateral, é lógico, vai ficar só um lado. Ou seja, vai vir uma carga muito pesada só para um lado. São mochilas, né? Aquelas mochilas que você coloca, né? Só para a região. Tem vários modelos e formas que possa ser uma carga muito acentuada em determinada articulação que nós falamos, ok? Eu sou do povo, eu sou do Zé Ninguém. Eu sou do Zé Ninguém? Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo é muito diferente. É o conceito de cultura popular, pessoal. Cultura populismo, né? O populismo nos traz algo interessante nessas rabiolas teóricas, né? Ou seja, a rabiola ela vai se concretizar quando nós fazermos, cortarmos com a tesoura, tem a sacola, ou seja, tem vários tipos de rabiolas, né? Ligado à cultura popular, o esporte também, que ajuda bastante. E agora eu estava fazendo uma atividade aí que pareceu bastante na época que eu soltava pipa. Quem soltou pipa, a atividade que eu estava falando lateral ali, é os movimentos básicos. Você, não vou falar bater linha, minha época era bater linha, que a pessoa já chegava lá, você olhando assim, você já soltava a mão da linha e falava, não, eu não. Não, que isso, são os colegas desde a infância. Não, eu escondia a linha, não tinha jeito. Tinha alguém lá para falar alguma coisa. É a cultura. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Vai ter alguém para ter uma voz ativa. Ok? Então essa voz ativa nos coloca
petróleos, que eu já falei sobre Arábia, tem o Irã aí também, que está fazendo fatores ligados ao cenário econômico. Sobre o hip hop, que fala, né, sobre a cultura e o cenário. Eu coloco aí por causa de quê? É lógico que colocar em destaque eu tenho que dar valor também ao campo internacional, pessoal. Que eu sou ainda o campo internacional, corpo exterior, linguagem, sociabilidade. E o povo, já cheguei a alguns shows aí, tinha época na prainha aí, tinha um festival muito grande na prainha ali, onde é o Convento da Penha, Espírito Santo, tem muita gente que conhece ali, o Convento da Penha. Eles colocam patamares importantes. Já fui muito show ali, hip hop ali, na época também que tinha a Casa da Cultura, né, que tinha os projetos em escolas, que eu tinha que estar inserido, né, porque eu sou do povo. O professor de educação física, ou ex-professor de educação física, se esforçou desde o primeiro período. Desde o primeiro período eu tentei me esforçar a passar, mas não passei até hoje. Até hoje, alguns falam, não é minha área. Ok? Então são fatores que vêm a perpetuar alguns pontos importantes. Ok? Então eu estou colocando aqui o teste Cooper, aqui entre 12 minutos, que fala sobre as questões importantes, ok? Que nós falamos de 2.400 metros, e tem alguns protocolos aqui, né? Fala sobre a quantidade, o consumo de oxigênio, o tempo, por exemplo, 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, eu tenho 2 minutos, ok? Aí a pessoa fala 2.400 metros, né? Aí eles põem o quê? A questão de uma estimativa. Aí fica muito subjetivo, por isso que nós podemos adaptar, por isso que o treinamento ligado aos maquiavelianos, outros autores, os platonianos, os Vanickianos, né, que eu gosto do Weick bastante, está falando sobre força unilateral, a fadiga específica local, por exemplo, se eu vou malhar peitoral, dorsal, não tem como não malhar peito ou não malhar dorsal, não tem como malhar dorsal, malhar peito, é como ímpar e par, onde tem um ímpar, tem uma par, ou seja, onde tem água, vai ter uma água doce, a água salgada, isso que expõe, vai ter um menino, uma menina, são conflitos relacionados ao gênero ligado às palavras, que tem um campo duplex de sentido. Quem usa o termo duplex é o Durkheim, Emile Durkheim, desde a década de 30. 30 acho que chegou, ao meu ver, depois vocês podem vir na concepção, a falecer. Mas na década de 30, aí depois passou 14 anos, meu pai nasceu. 1944, chegou a falecer há pouco tempo aí. Aí passou 14 anos, 30, passou 14 anos, passou 14 anos e nasceu. Você vê, ó, o período é bem pequeno, 14 anos. Lógico, 14, 15 já nos coloca já um gigante ligado a um poliglota, ligado ao esporte coletivo e a sua individualidade. Eu estou falando que nós temos que olhar a reflexão da idade. Não falando sobre tatismo, utilitarismo, que faz parte do campo útil relacionado ao corpo e à história estudantil, os colegiados, os seus caminhoneiros, os motoristas, que ele foi motorista aposentado, ou seja, nos coloca exercícios calistênicos relacionados a essa exportação, ok? Então, é lógico que eu estava vendo ali agora um debate sobre cultura popular, por isso que eu falo, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Ou seja, está falando sobre o que? O hip hop, que muitas vezes tem o rap, o hip hop. Alguns falam sobre Tim Maia, Jorge, ou seja, o Jorge Benjó, outros Black, ou seja, o Ataíde, com todo respeito, citam ele. Tempos difíceis que não tempos difíceis que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Mas não era bom para mim não. Quando chegava lá, não sei. Mas eu tentei me esforçar. Pacificar, ok? Então, ó, tempo bom não volta mais é a pesquisa. Núcleo. Cheguei lá na reitoria da Coordenação de Educação Física. Conheço, eu lembro, mas não dá para te ajudar. Que tempo bom que voltava mais. Que eu tinha buscava meus direitos ali. Até massa magra eu cheguei a ter muito ali. Muita massa magra boa ali. Olha que eu não tinha a estrutura e base para ter essas regalias. Até dei uma gargalhada com uma professora coordenadora. Eu falei, rapaz, essa mesa histórica que nos coloca anterior e posterior. Posterior e anterior. Essa aí. Que tempo bom, que não volta nunca.